como que a gente pode sair do Egito. O que que significa o Egito? O que que te escraviza? Como que você pode identificar o que que seriam os Egitos na sua vida? Eu sou a Gi Spindler, seja bem-vindo ao meu canal. E se você quer saber como o mundo espiritual influencia na sua vida pessoal, então você precisa se inscrever e ativar as notificações sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E encaminhe esse material para o maior número de pessoas, para que elas também entendam como o mundo espiritual influencia na vida delas, nas decisões. E nós estudamos aqui a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, as escrituras, que nos dão a direção e dão aquela noção do que é o mundo espiritual, o que é Deus e o que Ele espera de nós. Então se inscreva se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like para apoiar esse tipo de conteúdo aqui nessa plataforma. Páscoa é a comemoração da saída do povo hebreu do Egito. Os descendentes de Israel, eles comemoram até hoje essa saída do Egito com a época da Páscoa. Para os cristãos, a Páscoa também simboliza a ressurreição de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso salvador, que foi morto, crucificado, mas ressuscitou. Quais que são as questões na sua vida, as situações que podem remeter a uma escravidão que você nem percebe. A gente sempre, quando fala de Egito, a gente lembra de escravidão, né? O povo hebreu que ficou escravo no Egito, né? E foi liberto ali por Moisés. Mas antes disso, a gente deve lembrar o que significou o Egito. Então, eu quero que você lembre que, em primeiro lugar, e anote aí se você puder, que o Egito, gente, foi um lugar de salvação, um lugar onde, quando estava tendo fome em toda a terra, na época das vacas magras, o Egito, com a administração de José, ele prosperou grandemente. Era uma região onde praticamente só eles tinham alimento. O Egito enriqueceu muito, porque as pessoas iam lá para vender tudo que tinham, porque elas precisavam de grãos, de cereais, elas precisavam se alimentar, e era justamente a região do Egito que tinha alimento para poder fornecer para o restante da população. O Egito, gente, é um lugar de acolhimento, onde tem alimento, onde vai suprir uma necessidade. Então, o Egito, ele significou isso, ele significou alimento e emprego, uma forma de sustento daquele povo que, se não fosse essa oportunidade que eles tiveram no Egito, talvez não teriam sobrevivido a esse período de fome, né, os descendentes de Jacó. Como toda a população nessa época, eles não tinham mais com o que mais comprar alimento, então eles se tornaram servos do Egito, e foi isso que aconteceu também com o povo hebreu. Então, em primeiro momento, gente, eu quero que vocês entendam isso. O Egito é um lugar de fartura, um lugar de bênção em uma época difícil, né? Então, no Egito, eles tiveram o quê? A provisão. Então, o Egito, ele significa isso, a provisão, o sustento numa época difícil. Quando que o Egito vai se tornar algo ruim? Quando que eles precisaram sair de lá? Em Êxodo 1:7 vai dizer assim: o povo hebreu frutificou, multiplicou e eles foram fortalecidos, ou seja, no Egito, nessa terra, onde foi a salvação deles, né, onde foi uma terra providencial, uma provisão de Deus, para que eles não morressem, para que eles não perecessem. Então, eles cresceram, se fortificaram, ficaram fortalecidos ali nessa terra. Eles cresceram em números, eles cresceram em força, inclusive, né, que eles eram homens fortes, fisicamente falando. Eles começaram a incomodar por causa disso. Aí chamou atenção. E o faraó, no capítulo 1, versículo 10, ele demonstra que ele começa a ter medo daquelas pessoas. Fala assim, olha, eles vão aumentar muito, eles vão frutificar e tal, e para que eles não cresçam, grava essa palavra, para que eles não cresçam, aí Faraó determina que comecem a matar os filhos homens. O Egito é uma terra onde você cresce, sim, até determinado ponto. Porque a partir do momento que você cresce, começa a incomodar, algumas pessoas começam a se sentir ameaçadas. Com isso, você começa a ser cortado. Algo que veio como uma salvação, como algo bom, algo que te trouxe sustento durante um bom tempo e te permitiu, sim, frutificar, multiplicar, crescer. Só que aí chega um ponto que
você começa a crescer demais para aquele ambiente, para aquele entorno, para aquelas pessoas, naquele contexto. Você começa a incomodar, né? E as pessoas começam ali te barrar, né? Você começa a ser, a gerar um incômodo porque você está crescendo demais, porque você está chamando muita atenção e aquilo começa a incomodar. Como que você pode identificar o que que seriam os egitos na sua vida? O que é o Egito para você? Qual circunstância, qual situação, qual é o ambiente que simboliza esse Egito? Porque um sinal grande de que você precisa sair do Egito é quando existe uma ordem, um decreto, algo que você vê claramente que vai impedir o seu crescimento, começa a impedir o seu crescimento. Existe um levante ali contra o seu crescimento, ou seja, chegou até aqui, não dá para crescer mais. Né? Começa a se levantar essa questão de inveja, de medo, de, enfim, que não faz sentido porque são questões espirituais. As questões espirituais, elas não vão ter sentido na lógica humana. As questões espirituais, elas serão sempre, assim, injustas, né? Quando você vê uma injustiça grande acontecendo, pode prestar atenção, que é uma questão espiritual influenciando, porque não faz sentido, ou seja, eram servos deles, pertenciam na terra do Egito, eles estavam ali trabalhando para os egípcios, e eles sentiram medo, né, e preferiram começar a podar esse povo, literalmente, porque saiu a ordem ali de Faraó para que, se fossem meninos, né, eles fossem mortos, jogados no rio, no Nilo, para que não crescesse mais. Então, o Egito, para mim e para você, vai simbolizar isso. Um ponto onde o seu crescimento começa a ser barrado. Foi bom, foi importante, te livrou de uma situação pior, mas a partir do momento que você cresceu, que você fortificou, começa a ser uma ameaça e, portanto, são sinais de que você precisa sair de lá, que você precisa sair do Egito. Assista o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, para que mais pessoas identifiquem onde está o Egito na sua vida. Fiquem com Deus e até mais.